Tá bom, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Meus queridos, hoje eu queria acabar a matéria com vocês. Nós começamos uma matéria chamada Renascimento Urbano. Vocês devem se lembrar que o renascimento urbano ele vai acontecer na segunda metade da Idade Média, ou seja, na alta ou na baixa Idade Média? Na baixa Idade Média, correto? Meus queridos, na alta Idade Média nós sabemos exatamente como que funcionava a Europa. O feudalismo, a ruralização, um comércio mínimo porque o dinheiro para praticamente de circular. Vocês lembram disso? Sim. Entretanto, eu expliquei para vocês que a partir do ano de 1100 mais ou menos, já na baixa Idade Média, nós vamos ter algumas alterações. Algumas mudanças que vão começar de maneira muito progressiva, mas vão mudar profundamente a cara da Idade Média. Primeira grande mudança, meus amigos, qual é? Alguém pode me dizer? Crescimento demográfico. A população começa a aumentar ou diminuir? Aumentar. Vocês lembram que isso vai acontecer por dois motivos básicos. Primeiro, o que acontece com a quantidade de guerras naquele período? Ela diminui. Disse para vocês que a igreja colocou muita pressão à paz de Deus e as guerras foram diminuindo. Uma outra coisa que vai fazer também o crescimento demográfico tomar impulso, o que é? É o crescimento da população, da produção agrícola. Vocês lembram disso? Sim. Isadora, você consegue se lembrar por que a produção agrícola na Europa aumentou? Por que a quantidade de alimentos produzidos começou a aumentar? O que aconteceu? Não lembra? Alguém aqui se lembra, gente? Pedro? Shiva? O que aconteceu que fez com que a produção agrícola na Europa começasse a aumentar? Por causa do crescimento da tecnologia. Crescimento da Tecnologia. Você concorda com ele? Certeza? Se tivesse uma fogueira aqui, você colocaria a mão na fogueira pela resposta dele? Alguém pode me dar um exemplo de tecnologia que surgiu nesse período que ajudou a produção agrícola a aumentar? Ferradura. A ferradura. Vocês lembram disso? Propiciou que os animais trabalharem mais tempo. O que mais? Arado. O arado. Muito bem, Isadora. Com o arado, você podia plantar uma extensão de terra muito maior num tempo muito menor. Alguma dúvida em relação a isso? Falei também do revezamento de campo. Vocês lembram disso? Para que a terra ficasse mais fértil. Meus queridos, a população aumenta. A quantidade de alimentos disponível aumenta. O que começa a surgir no continente europeu? O excedente. Algumas famílias plantavam, pagavam o senhor feudal, pagavam as banalidades, pagavam a igreja e mesmo assim sobrava alguma coisa. O que essas famílias começaram a fazer com esse excedente? Alguém pode me dizer? Começaram a vender. É o ressurgimento com muita força de que tipo de atividade? As atividades comerciais. Pergunta para, deixa eu ver para quem aqui. Deixa eu ver para quem. Para você, meu parceiro. Qualquer um dos dois. Amizade é para essas coisas, não é? Meus amigos, esse comércio, essa venda de produtos que sobravam, eram feitas aonde? Dentro do feudo? Não, alguém falou não. Quem falou não? Onde era feita então? Eram feiras que ficavam do lado de dentro ou de fora? Fora. E essas feiras tinham um nome. Alguém pode me dar o nome dessas feiras? Burguesia? Não, o nome das feiras eram burgos. Vocês lembram disso? Eram feiras que, no primeiro momento, eram feiras provisórias, como a feira que a gente conhece, mas com o tempo essas feiras adquiriram o quê? Um caráter permanente. É a partir daí, meus amigos, que aquela divisão social da Idade Média vai se alterar. Qual que era a divisão clássica da Idade Média? Clero, E arado. nobreza e embaixo Certo. vai surgir agora um quarto grupo. Um grupo que não era mais camponês, um grupo que não era do clero, um grupo que não era senhor feudal, era um grupo que vivia do comércio e da busca de lucro. Como essas pessoas trabalhavam nos burgos, qual é o nome que se deu a esses homens de negócios? Burguesia. Alguma dúvida em relação ao que o professor Edvan está falando? Não. Então vai nascer um novo grupo social pautado no quê? No comércio, não é isso? No dinheiro circulando. Eu posso dizer para vocês, meus amigos, que é os primórdios do sistema que vai dominar o mundo, o sistema capitalista. É um sistema baseado no quê? No dinheiro, no lucro e daí por diante. Alguma dúvida? Meus amigos, entendam o seguinte: esses burgos com o tempo
eles vão adquirir autonomia. O que vai acontecer? Esses burgos vão crescer de tal maneira que vai chegar uma hora que os comerciantes vão falar o seguinte: olha, nós não queremos mais depender do senhor feudal. Eles vão se unir, eles vão pagar uma grana para o senhor feudal vai dar uma carta de independência, vai nascer uma cidade. Deu para entender o que eu estou falando? E aí nós vamos ter um advento novo. Que advento novo é esse? As famosas cidades medievais, cidades que agora eram independentes e ficavam fora do feudo. Aqui eu preciso dizer para vocês, onde hoje é a Alemanha, surgiu um ditado popular. O que as pessoas falavam naquele período? Aquela frase que eu coloquei na lousa: o ar das cidades tem cheiro de quê? Liberdade. Eu pergunto para vocês, alguém poderia explicar essa frase para mim? Por que as pessoas que viviam nas cidades falavam assim: olha, o ar das cidades tem cheiro de liberdade? Por quê? Porque na cidade pode fazer o que você quiser. Muito bem, Isadora. Meus amigos, é você comparar os dois mundos. Como que era a vida de uma pessoa dentro do feudo, de um servo? Ele devia várias obrigações ao senhor, a talha, a corveia, as banalidades. Eu pergunto, dentro dos feudos, as pessoas tinham muita liberdade? Agora percebam a situação. Nas cidades, as pessoas podiam virar artesão, as pessoas podiam virar comerciantes, então, e as pessoas não deviam mais obrigações para os senhores feudais. Então é evidente, meus amigos, que a vida nas cidades, ela oferecia muito mais possibilidades, muito mais liberdade do que a vida dentro dos feudos. Vocês entenderam o que eu estou falando? É nesse sentido, meus amigos, que a frase, ela tem tudo a ver. O ar das cidades tem cheiro de liberdade. É uma pergunta, meus amigos, que eu posso fazer na avaliação. Na avaliação eu posso colocar da seguinte maneira: explique a frase, o ar das cidades tem cheiro de liberdade. Professor, essa frase expressa a seguinte ideia, que nas cidades fora dos feudos, as pessoas tinham muito mais liberdade do que as pessoas que viviam dentro dos feudos. Deu para entender o que eu estou falando? É claro, meus amigos, que essa frase, ela tem um aspecto meramente simbólico. Sabe por quê? Se você pudesse voltar no tempo e entrar numa cidade medieval, você ia perceber que ela não tinha cheiro de liberdade. Sabe o que ela tinha cheiro? De merda. Estou falando sério? Meus queridos, nas cidades medievais, as pessoas não tinham a menor preocupação com a questão da higiene. Era muito comum nessas cidades as pessoas fazerem suas necessidades e jogarem pela nela. Imagine você passando numa ruela medieval, numa viela, e você olha pro teto com a boca aberta e cai algo especial para você. Vocês já pensaram nisso? E aí, não preciso dizer para vocês, essa situação de muita gente morando junto, muita sujeira, o que isso trazia? Não, sujeira e muita gente, o que traz? Não, quem falou? Parabéns. Claro que traz uma poluição visual muito grande. Sujeira é uma coisa que polui a visão, não possui? Entretanto, aqui eu estou falando, meus amigos, exatamente o que ele está falando: doenças. Deu para entender? Até porque naquele período, meus amigos, a medicina não tinha a visão que ela tem hoje. As pessoas não associavam, por exemplo, a sujeira à doença. Deu para entender o que eu estou falando? Meus queridos, agora entendam o seguinte: as cidades começam a se espalhar, o dinheiro começa a se espalhar, o comércio começa a se expandir. Que nome que a gente dá para esse conjunto de transformações? Renascimento urbano. E aqui, meus amigos, como as cidades começaram a crescer, o sistema que existia ele começa a desmoronar, um sistema chamado feudalismo. Eu pergunto para vocês, meus amigos, o feudalismo ele durou, da formação até ele começar a desandar, mais de 500 anos. Eu posso dizer que o feudalismo ele não deu certo? Ele acabou. Mas eu posso dizer que o feudalismo não deu certo? Não. Por que não? Durante muito tempo ele existiu. É mais ou menos assim: você fica casado com uma pessoa há 40 anos. 40 anos de casamento. Depois de 40 anos o casal resolve o quê? Se separar. Eu posso dizer, gente, que esse casamento ele não deu certo? Mano, foram 40 anos casados. Como é que não deu certo? Ele acabou num determinado momento, mas durante 40 anos ele existiu, não é isso?
o feudalismo é a mesma coisa. Durante mais de 500 anos, gente, a Europa medieval, em grandes regiões, foi uma Europa feudal que deu muito certo. Tudo bem até aqui? Só que o feudalismo, ele começa a cair em declínio. Vocês lembram que o Império Romano caiu aos poucos no começo? Agora é a vez do feudalismo ir caindo aos poucos. É importante que vocês retenham isso na cabeça de vocês. O feudalismo, ele não acabou da noite para o dia. Ele foi acabando aos poucos. Mais do que isso, o feudalismo, ele não acabou por um único motivo. Ele acabou por vários motivos ao mesmo tempo. Vamos tentar entender por que o feudalismo acabou, gente? Primeiro motivo que levou o feudalismo ao fim: fome. Professor, está errada essa explicação. O senhor não falou que a produção de alimento aumentou? Então como é que o senhor vai me dizer agora que a fome ajudou a acabar com o feudalismo? O que acontece é o seguinte, olhem para minhas mãos. De fato, houve um crescimento do quê? Da quantidade de comida, não teve um aumento? Só que houve um crescimento demográfico muito mais veloz, muito maior. Então assim, cresceu a quantidade de alimento, cresceu, mas com o tempo a quantidade de pessoas ficou ainda maior. Qual foi o resultado disso? Muitas pessoas começaram a passar fome. E aqui eu digo para vocês, meus amigos, não existe na história da humanidade um regime político que dure muito tempo que ele faz as pessoas passarem fome. Por quê? Um regime político tem que satisfazer algumas necessidades básicas. Gente, qual que é uma das necessidades mais básicas da espécie humana? Se você vive num sistema que não consegue te dar condições de se alimentar, esse sistema começa a desmontar. Deu para entender isso? Então qual é o primeiro motivo que ajuda o feudalismo a chegar ao final? A fome. Segundo motivo, meus amigos, as cidades. Foi o que a Isadora falou. Meus amigos, as cidades começam a crescer, isso começa a atrair as pessoas. As pessoas começam a pensar o seguinte: por que eu tenho que ficar no feudo se na cidade eu posso ganhar vida? Se na cidade eu posso virar um artesão, um comerciante, daí por diante? Eu posso ser mais livre e ter mais condições de vida. Deu para entender isso? Embora eu tenha que dizer uma coisa: muita gente saiu do feudo com a esperança de ser mais livre e de ganhar alguma coisa, não é isso? Mas muita gente no feudo, saiu do feudo, meus amigos, e nas cidades virou mendigo. Aconteceu isso. Sabe quando uma pessoa sai da sua cidade tentando a vida numa cidade melhor e acaba não conseguindo emprego e vai pra rua? Isso também acontecia na Idade Média. Tudo bem até aqui? Mas por que as cidades ajudaram a acabar com o feudalismo? Porque ela oferecia mais possibilidades. Os feudos começam a serem o quê? Esvaziados. Terceiro elemento, meus amigos, que vai ajudar o feudalismo a cair: uma terrível doença. Vocês lembram que eu falei para vocês das pessoas todas juntas com muita sujeira? Uma doença terrível chegou da Ásia, nos navios. Chegou no pelo dos ratos, nas pulgas que estavam nos pelos dos ratos. Uma doença, meus amigos, tão letal que você pegava ela pelo hálito. Uma doença que matava as pessoas em 48 horas. Qual é o nome que aquela época deu para essa doença? A peste negra. Deu para entender o que eu estou falando? Peste bubônica é o nome que... Por que bubônica? Quando você pegava essa doença, começava a crescer no seu corpo todo, inclusive nas axilas e nas dobras do corpo, bolhas de pus, até dentro da boca. Matava as pessoas em 2 dias. Meus amigos, quando essa doença começou a devorar a Europa, todo dia de manhã saía homens com um carrinho de mão para pegar os corpos nas ruas. Só que o que começou a acontecer? Essas mesmas pessoas que pegavam os corpos, o que começou a acontecer com ela? Elas começaram a morrer também. E aí o que acontecia? Onde a peste se manifestava, o que as pessoas faziam? Elas fugiam. Lembra que os feudos estavam se esvaziando? Isso acelerou mais ainda esse processo. Um detalhe que vai piorar a situação: vocês lembram que da Idade Média as pessoas eram absolutamente religiosas? Sim. E a ciência não era uma coisa muito avançada? As pessoas não atribuíam a peste negra à sujeira. Sabe o que as pessoas acreditavam? Que a peste negra, na verdade, era uma vingança de Deus. Se é uma doença, você procura o quê? As causas. A ciência moderna faz isso, não faz? Mas se você acredita que a causa da doença é a vontade de Deus, tem por que entender a doença?
é a vontade de Deus e acabou. Deu para entender isso? Então percebam, a fome, as cidades medievais e a peste negra fazem o feudalismo começar a desmoronar, mas um outro aspecto vai acabar de vez com o feudalismo, é a rebelião dos servos. Eu vou explicar isso para vocês. Pedro, eu quero que você pense no seguinte aspecto. Você é dono de uma empresa, certo? Um empresário. Você tem 10 empregados, 10 funcionários, correto? Esses funcionários produzem, não produzem? Sim. Por algum motivo você manda 2 embora. Você tinha 10 e mandou 2. Você ficou com quanto? Com 8, concorda comigo? Eu te pergunto, Pedro, você como empresário, você tinha uma produção, não tinha uma produção? Só que você perdeu o funcionário, não perdeu o funcionário? Você vai aceitar que a produção diminua ou você vai querer que aqueles 8 mantenham a mesma produção? Não, você mandou funcionários embora. Tem menos gente para produzir. Mas você vai deixar a sua empresa cair a produção ou você vai querer que aqueles 8 façam o trabalho que os 10 faziam antes? Vocês concordam com ele? Não é não. Eu entendo que não é um raciocínio justo, eu sei disso. Mas vocês devem entender que qualquer empresário pensa dessa maneira, não pensa? O cara tem uma fábrica, ele manda 10 embora. Ele quer que a fábrica produza menos? Ele quer que aqueles fiquem e produzam a mesma? Em outras palavras, vai aumentar e explorar? Agora eu quero que vocês peguem o seguinte cenário. Os feudos esvaziando. Gente fugindo para as cidades, gente fugindo da doença. A quantidade de servos diminui, não diminui? Só que olha o que os senhores feudais fazem. Eles querem que aqueles que ficaram, produzam exatamente a mesma. A vida do servo, que já era, gente, extremamente difícil, ela vai se tornar o quê? Insuportável. É o momento em que muitos servos vão queimar castelos, vão matar senhores feudais. Por quê? Porque não aguentam a tamanha o quê? Explorar. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? E aí, meus amigos, você somando todos esses aspectos, o que vai acontecendo com o feudalismo? Ele vai se desmoronando, ele vai se desintegrando. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Quero fazer uma pergunta para vocês. A Europa medieval, ela era organizada em feudos. O feudalismo acabou. Que organização política vai tomar conta daquele espaço se não tem mais os feudos? Alguém pode me dizer? Não. Vai nascer uma coisa aqui que todo mundo conhece. Não. Eu estou falando, gente, de espaços grandes. Não tem mais senhores feudais, o feudalismo. Mas era preciso organizar a sociedade. O que vai tomar conta do feudalismo? É algo que manda no mundo até hoje. Governo? Chega. Vai nascer uma coisa que vocês chamam de... Nós chamamos de países. É o nascimento dos países. Nascimento de Portugal, nascimento da Espanha, nascimento da França. Então percebam, o feudalismo ele vai desandando, mas o que vai tomando conta dessa região? O poder do quê? Dos reis. Vai nascer o quê? Os países tal como nós conhecemos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós vamos estudar uma matéria chamada O Nascimento das Monarquias Nacionais. Deu para entender o que eu estou falando? Mas o que eu quero que vocês retenham, pelo menos nesse momento? Os países se formam, não se formam? Você vai ter um rei. Muitos de vocês podem me perguntar, professor, mas quem é que vai ser o rei? Normalmente é o senhor feudal mais poderoso da região. Então todos os outros senhores vão obedecer a esse que vai ser chamado de rei. Qual é o sistema de governo desses primeiros países? Monarquia. Eu quero fazer uma pergunta aqui e eu quero saber se vocês têm essa informação. Nós sabemos que uma monarquia é uma forma de governo, correto? Sim. Uma forma de governo onde você tem a figura de um rei, não é isso? Alguém pode me dar as duas características fundamentais de uma monarquia? Poder hereditário e vitalício. Como que é? Poder hereditário e vitalício. Vocês concordam com ela? Sim. Ela falou que numa monarquia o poder é hereditário e vitalício. Pergunta: o que é um poder? Pega pra mim, filha, por favor. O que é um poder hereditário? Alguém pode dizer o que é poder hereditário?
O que é poder hereditário? O que é uma coisa hereditária, gente? Tem a ver. Vai. Fala de novo. Hereditário, meus amigos, é uma coisa que passa de pai para... Por exemplo, existem doenças hereditárias, gente? Sim. É uma doença que às vezes o pai e a mãe têm, infelizmente a criança também nasce com essa. Isso é uma coisa hereditária. Deu para entender? Gente, numa monarquia, o poder passa de pai para filho. E o poder também é vitalício. O que é vitalício, gente? O que é vitalício? Não. O que é uma coisa vitalícia? Não. Não. Uma coisa vitalícia, meus amigos, é uma coisa que dura pela vida toda. Vamos problematizar isso melhor. O Brasil hoje é uma monarquia? Não. Nós temos reis aqui no Brasil? Alguém pode me dizer o sistema de governo no Brasil hoje? É democracia, mas tem outro nome, começa com R. Quem falou? República. O que é uma república? É um sistema de governo em que quem elege quem vai mandar é a própria população. E a pessoa fica para sempre no poder? Não. Ela fica um tempo e depois acontece o quê? Uma outra eleição. Numa monarquia funciona assim? Primeiro, não há escolha. O cara está dentro de uma família. Segundo, se o cara viver 1000 anos, ele vai ser rei durante quanto tempo? Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Meus queridos, de maneira geral, hoje foi isso, tá bom? Próxima hora eu vou passar para vocês uma atividade. Pode desligar para mim, filha, por favor?